Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, cumprimentando a comunidade da Pós TV 247 e também todos os nossos seguidores no canal do Sejus. Hoje o Felipe Albani, coordenador pela diversidade, Povo Preto do Sejus, está aqui conosco e nós damos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. No dia de hoje é o capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo. Nesses capítulos, o Felipe pensou algumas coisas, alguns temas que a gente ainda não falou, porque o comum é que se estude este livro primeiro e a gente fez a ordem inversa justamente para fazer um resumão quando chegasse aqui no que é o Espiritismo, já que já estudamos as outras obras de Kardec. Então, tudo bem, Felipe? Vou te passar a palavra já. Gratidão, Carla. Tudo bem? Bem-vindos todos da galera do canal Paz e Bem, galera do Sejus, da TV 247, todo mundo que de repente saiu procurando alguma coisa interessante, encontrou a gente aqui para a gente conversar um pouco nesta manhã, tarde ou noite, porque afinal o vídeo fica disponível, estreia de manhã, mas fica disponível em qualquer horário do dia, qualquer um pode pesquisar aí, isso é muito legal para a gente poder conversar um pouco sobre doutrina espírita e alguns pontos importantes, porque quem não conhece a doutrina espírita, quem já acompanha a gente vê que muito assunto aqui a gente já tratou, mas é interessante que quando Kardec resume tudo isso em o que é o espiritismo, abre um leque de situações que nos ajuda a evitar problemas que, infelizmente, muitas pessoas recorrentemente caem em determinados erros. Por exemplo, um dos primeiros assuntos é o charlatanismo. Certas manifestações espíritas, de acordo com o que Kardec disse, facilmente se prestam à imitação. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Nunca pode ser completa e só ilude o ignorante, o que o Kardec costuma dizer. É claro que hoje há uma sofisticação maior em relação ao que aconteceu no século XIX. Mas esse é um dos pontos em que o Kardec coloca que é importante. Pelo estudo, a gente consegue distinguir o que é realidade, um fenômeno real, daquilo que não tem o menor cabimento para você identificar como uma coisa real. E o que ele coloca é que as imitações geralmente acontecem com maior facilidade nos efeitos físicos, como movimentos, pancadas, transportes, escrita direta, que é quando você coloca um papel num determinado lugar, de repente o papel vem escrito. A gente pode, por exemplo, colocar uma tinta que de repente ela aparece depois, não é difícil de acontecer. E respostas banais dos chamados dos efeitos inteligentes comuns, que seria você perguntar alguma coisa e ver sim ou não. Isso também é uma coisa muito fácil de você imitar. E o que ele coloca é que uma das dificuldades maiores para quem quer se mostrar é justamente tentar promover comunicações que ele chama de subir do alcance. Para simular esse tipo de manifestação, é necessário uma instrução pouco comum, ou seja, uma pessoa ter uma vivência acadêmica, ou talvez até mais elevada de determinados conhecimentos. A gente que estuda tudo quanto é obra ocultista, de repente dali tentar misturar as estações, e também uma superioridade intelectual excepcional, além de uma faculdade de improvisação universal. Tem que ser o Marcelo Adnet do espiritismo, né? Porque o Marcelo Adnet tem uma capacidade de imitação que poucas pessoas eu consegui ver até hoje. Mas no espiritismo é mais difícil. E aí, no geral, que você tenha muita repetição. É um dos pontos que ele coloca, enfatiza muito. As palavras que se repetem, as expressões que são muito comuns, a coisa que não sai do lugar. Então, um dos pontos muito importantes. Uma outra coisa que ele coloca que é muito importante a gente destacar, que a gente tem que tomar cuidado, que geralmente a gente suspeitar da boa-fé dos médiuns. Na verdade, a gente tem que usar de estudo e experiência, que são os melhores meios de a gente se certificar da realidade dos fatos. E, além disso, a melhor garantia, já que muitas vezes faltam parâmetros, é o desinteresse absoluto, é a posição e o caráter do médium. Porque tem médiuns que querem aparecer, e aí, infelizmente, a gente tem aos montes aí, e existem aqueles que preferem continuar trabalhando, observando a seriedade desse processo. E o médium é muito tentado também nesse ponto.
Então, é preciso uma vigilância muito forte do médium para ele não se deixar cair e não querer participar de qualquer forma de possibilidade de ser acusado de charlatanismo. O bom senso, segundo Kardec, diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar. Daí, por exemplo, às vezes não é o dinheiro, mas é a fama, é virar guru, como muita gente gosta de se tornar. E isso é muito preocupante mesmo. Ele ainda coloca no finalzinho desse trecho, Carla, que entusiastas e exaltados são os piores propagadores, porque a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo desperta desconfiança. O que mais tem por aí nesses grupos ditos espíritas é isso. Qualquer coisa eles mandam. A gente só faz assim, né? Igual aquele anjinho da guarda, que de vez em quando circula num meme assim, só faz assim. Porque realmente tem hora que a gente fica... Respira fundo e às vezes não adianta tentar esclarecer. Está tão animada com assim, descobriu a doutrina espírita, só espalhando tudo, chegou a mensagem de Chico, de Bezerra, Mano, sem saber até se é mesmo daquelas pessoas. Por fim, o espírito esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma e assim evita ser vítima de ilusões e mistificações. Aí nesse ponto podemos dizer, Sérgio Aleixo na veia, né? Porque toda... 3 lives por semana e ele só falando sobre isso. E é um ponto que a gente precisa realmente ter mais cuidado. Quer falar alguma coisa, cara, antes de a gente prosseguir? Eu tinha travado. Não, eu acho que é isso mesmo, quando a gente está falando dessas questões de charlatanismo, de mistificação e tudo isso que ele vem trazendo aí nesse conteúdo, é a gente olhar sempre com alguma dúvida tudo aquilo que é produzido. Agora, a contrapartida que eu sempre faço referência é o seguinte, que também tem gente que duvida de tudo, que se Jesus vier na Terra, a pessoa não ouve, né? A pessoa vai falar assim, não é impostor. Então, ter esse senso de equilíbrio é que facilita bastante, né? E para isso Kardec roteirizou em Identidade dos Espíritos, como a gente pode ter algum critério para esse desenvolvimento e também procurar sempre o equilíbrio, né? Porque a gente sabe também que quando estamos desequilibrados, e isso é fácil de acontecer no mundo em pandemia, com tudo que nós estamos vivendo, e quando a gente é muito mediúnico, né? Também é mais fácil esse desequilíbrio. A gente acaba, às vezes, se atrapalhando. Então, o recurso da prece é essencial também para este equilíbrio quando nós nos sentimos, de alguma forma, desamparados, às vezes até na questão do sono, a gente não consegue dormir, ou tem o sono com pesadelos. Então, nesse momento, é muito comum isso. Então, fazer essa ligação pela prece. Obrigada. Com certeza. Então a gente passa agora para a identidade dos espíritos. E ele, Kardec, nos lembra, quem pegar de repente os estudos do Livro dos Espíritos, vai ver que tem um texto chamado Escala Espírita. Quem quiser até coloca aí nos mecanismos de busca para verificar, Escala Espírita. Então Kardec demonstra como nós temos essas divisões que são de acordo com a evolução que os espíritos alcançaram. Quem tiver o Livro dos Espíritos começa a partir do item 100 de Livro dos Espíritos. Mas o que ele coloca aqui? Que existem entre os espíritos ardilosos e mentirosos, que não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os nomes mais respeitáveis, com o fim de inspirarem mais confiança. Kardec mesmo analisa lá casos de espíritos se dizendo Jesus de Nazaré, no Livro dos Médiuns. Então é interessante, quem quiser depois analisar, vai ver lá como Kardec lida com esses casos. E o que ele coloca a princípio é que a gente deve se abster de acreditar de modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos. Esse é um alerta muito importante, até porque ele sempre orienta que a gente tem que olhar no fundo da mensagem. Tem gente que já vai lá na assinatura para ver quem foi. Mas, de qualquer forma, é importante primeiro a gente analisar. E às vezes a gente vê que é uma coisa meio espalhafatosa, igual eu estava lendo hoje. É uma mensagem atribuída a Napoleão, e sendo que eu não teria condições de saber se a mensagem seria de Napoleão, mas Kardec, que foi contemporâneo, colocou. Napoleão era conciso. Ele escreve uma página imensa, então não tem a menor condição. E o que ele coloca também é o seguinte, que esse é um dos pontos de maior dificuldade do espiritismo prático, porque
como é que a gente analisa a mensagem de um espírito com quem a gente não teve contato? No caso do Napoleão, por exemplo. Kardec poderia falar, eu não posso. Não vi nada de Napoleão até hoje. Se vem uma mensagem atribuída a Karl Marx, hoje a gente tem como analisar, mas a gente tem que observar bem se realmente faz sentido de acordo com os textos que a gente tem. Mas tem espíritos que vão dizer que foi um monge não sei aonde. Como é que você vai resgatar isso? Às vezes não tem como a gente ter essa noção melhor. E aí o que ele coloca é que muitos não têm nem nomes para nós. Quem participa de reunião mediúnica sabe que muitas vezes os espíritos não falam nada de nome. E aí alguns até usam nomes conhecidos para ajudar a fixar nossas ideias. E eles podem até tomar o nome de conhecido de uma pessoa, de um espírito da mesma categoria. Mas para a gente entender isso melhor, a gente precisa estudar, analisar, se possível pesquisar, se é possível saber se esse espírito tem algum texto enquanto esteve encarnado, enfim, temos muitas coisas a serem verificadas. Então ele coloca que é mais fácil a verificação quando se trata de espíritos contemporâneos e cujo caráter e hábitos sejam conhecidos. Como, por exemplo, se ele coloca algumas particularidades da vida privada, é muito mais fácil de identificar. Daí que a gente tem até a questão, hoje eu não sei se algum lugar faz isso, mas, por exemplo, quando o Chico Xavier estava vivo, ele escrevia muitas cartas de mães que iam lá atrás para saber se tinham notícias e tudo mais. E muitas vezes até havia a comprovação até de assinatura. Então, isso depende muito até do grau de mediunidade do espírito. Mas é uma coisa que não é comum hoje em dia. Não sei se há casas que têm esse tipo de trabalho ainda. Mas esse é um dos casos que são muito especiais. E o caso da mediunidade do Chico, independentemente da obra, que a gente também guarda algumas críticas, há algumas obras de espíritos que escreveram por ele, nada desmerece o fenômeno, que realmente ele tinha uma mediunidade fora do comum. Outra coisa que ele coloca, quando se evoca um parente, um amigo, é a personalidade que nos interessa. E o espírito revela sua identidade por um grande número de circunstâncias patenteadas nas comunicações, em que ele coloca seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ele coloca um caso, inclusive, Kardec, não lembro agora se na revista Espírita ou no Livro dos Médiuns, em que o espírito era um avô que, inclusive, ele coloca um apelido que ele dava ao neto e ele utiliza até a maneira, de uma maneira até equivocada, que a maneira como ele escreve o nome era bem diferente do que ele diria no original, ou seja, imagine, vou dar um exemplo, o meu irmão se chama Vinícius, e o meu avô falava Benício. Então, se meu avô fosse manifestar e mandar uma mensagem para o meu irmão, ele vai falar Benício, porque ele não falava Vinícius de forma nenhuma. Então, são algumas características que somente quem conhece o espírito, se ele está se manifestando, ajuda a identificar se realmente é o espírito em questão. Por fim, Carla, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode seguir aí para não ficar muito longo. Obrigada. Tranquilo. Então, passamos agora para as contradições, que é também um ponto muito polêmico. Que muitas pessoas que criticam a doutrina falam que os espíritos se contradizem nas suas mensagens. E isso é consequência da natureza mesma dos espíritos, conforme nós já falamos da escala espírita. E isso depende do grau de adiantamento. Então, cada espírito tem a noção a partir da evolução que eles já alcançaram, em nível intelecto moral. E a gente tem um problema, que há um grande número de pontos, e muitos deles emitem apenas a opinião, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar então reflexo dos prejuízos terrestres. Outros forjam, criam sistemas próprios sobre aqueles que ainda não conhecem. Então, por isso, também pega daquilo que a gente falou de identidade dos espíritos e dessas outras coisas que a gente já comentou. As comunicações contraditórias são assinadas por um mesmo nome, muitas vezes. Somente espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os superiores nunca se contradizem. Outra coisa que ele coloca é que certos espíritos adotam nomes diferentes para dar mais peso para as suas palavras. Já comentou sobre isso também, do problema da identidade, também das
a primeira palavra que a gente falou agora, que agora eu me esqueci, mas tem a ver com você, charlatanismo, você tentar também fraudar as comunicações. Mas se as duas comunicações são radicalmente contraditórias apenas no fundo do pensamento, traz o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa, ou seja, é falsa. Inclusive, Kardec faz muito bem essa análise na parte de Dissertações Espíritas, capítulo 31 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Então, ele coloca o seguinte: 2 meios para evitar questões duvidosas. Primeiro, submeter todas as comunicações ao severo exame da razão, do bom senso e da lógica. A segunda, que é o mais difícil, a concordância do ensino. Porque hoje a gente ainda não tem isso de uma maneira mais sistemática. Acaba a gente fazendo por nós mesmos. Não, isso aqui, olha aqui, o do livro aqui, a gente vê se bate aqui, fazendo lé com cré. Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e isentos de idênticas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade. No geral, infelizmente, a gente tem que falar isso, o que acontece? Publica-se sem critério nenhum, e por isso que a gente, no Sejus, procura ter um apoio muito forte em Kardec, porque Kardec fez esse controle enquanto estava encarnado. Quer falar, Carla? Bem, quando eu mudo a visualização de tela, eu me atrapalho. Não, é importante a gente sempre lembrar que o Sejus, né, estuda Kardec e se baseia para qualquer análise, inclusive na nossa mediúnica, para as questões que Kardec alertou. Nós não desprezamos outras obras, mas não nos fiamos por elas também. Então, é sempre importante dizer isso. E agora eu acho que eu não sei como é que está teu estudo aí, mas eu esqueci de marcar o tempo, na verdade, como sempre. Mas eu acho que daqui a pouco a gente já tem que ir nos finalmente, mas eu vou te passar, enfim. Agora seria a parte final, que seria as consequências do espiritismo, que Kardec coloca, depois de tudo que a gente já viu essa parte inicial e outros estudos que foram trabalhados aqui também, para que serve o estudo do espiritismo? Basicamente, o que Kardec coloca? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual, formado pelas almas daqueles que viveram e em relação à sua sobrevivência ao corpo, suas alegrias, seus sofrimentos, o modo como empregaram a vida terrena, a prova das penas e recompensas futuras. Isso ajuda a retificar ou corrigir ideias falsas, assim como, por exemplo, a questão da natureza e duração das penas a partir das próprias palavras dos espíritos. E também a questão da dúvida, que muitas vezes se coloca porque se ligam excessivamente aos bens materiais. Isso excita cobiça, inveja, ciúme, daí ódios, querelas, processos, guerras e todos os males que são incentivados pelo egoísmo. E daí Kardec que coloca que tudo isso acaba incentivando o suicídio e a loucura. Então são 2 pontos fundamentais que, segundo Kardec, o conhecimento espírita ajuda a dirimir. A princípio, um espiritismo bem estudado realmente evita. Então, é por isso que a gente, dentro da doutrina, a gente procura estudar realmente profundamente Kardec e todos esses tópicos. A certeza da vida futura e de suas consequências, segundo Kardec, muda totalmente a ordem de ideias e faz as pessoas enxergarem a coisa sob um outro prisma. Diante da infinidade da grandeza da vida de além-túmulo, tudo se torna pequeno e mesquinho. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, um estudo bem aprofundado traz uma calma e uma tranquilidade que já constitui uma felicidade. A gente só tem que tomar cuidado que tem gente que se aliena. Não é alienação. É a gente entender que todas essas situações que nós estamos vivenciando, por exemplo, esse desgoverno que a gente está vivendo, é passageiro. Nós somos eternos, nós somos imortais. E outra coisa, a questão do desespero ante as vicissitudes e as decepções, a gente passa a ter uma indiferença. O homem espera e se resigna, ou toma uma coisa chamada resiliência. Outro ponto que Kardec coloca. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza e, por consequência,
a chave de um grande número de fenômenos até agora incompreendidos, tanto na ordem física quanto na ordem moral. Quando a ciência levar em conta essa força até hoje desconhecida, corrigirá imenso número de erros provenientes de atribuir tudo a uma única causa, a matéria. E a ciência até hoje ainda está muito voltada para o materialismo. Continuando. Só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução das ideias, que ainda são muito voltadas para o materialismo. As revelações do espiritismo são rodeadas de certas dificuldades e exigem minuciosos cuidados para se comprovar a exatidão. Espíritos esclarecidos podem revelar fatos ignorados, dar explicações que não compreendemos a princípio, ou não compreenderíamos antes, e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. O estudo sério e completo da ciência espírita só se pedir o que ela pode dar, de modo que pode fazer, ultrapassando esses limites, é que nos permite que expomos, que se evita que sejamos expostos a enganos. Daí todo o estudo que foi feito antes, para a gente ter o cuidado, que muitos espíritos chegam trazendo uma novidade assim fantástica, e a gente tem que ter mais cuidado, como Kardec procurou fazer enquanto estava encarnado. Daí que ele sempre é a nossa base. Outra coisa que ele coloca para fechar. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do seguinte axioma: nada há de novo debaixo do sol. Por isso que muitas vezes você vai ver algum ponto que já foi estudado no catolicismo, no protestantismo, no budismo, no hinduísmo, a gente vê algumas coisas que já estavam ali esparsas, mas que ali, por meio da revelação que os Espíritos trouxeram, a gente consegue estabelecer essas conexões. E Kardec continua. Só as verdades eternas são absolutas, as que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais. Existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas, esses germes que, mediante o estudo mais completo e mais atento às observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências do que descobertas. Ainda coloca para fechar. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual. Ele o prova por fatos materiais ou apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e das ideias supersticiosas. Então, é isso. Legal. Então, para vocês que nos assistiram, esse foi o Caminhos do Espiritismo, que é realizado pelo Sejus, com o Felipe Albani, nosso coordenador. Um beijo grande, nos sigam nas redes sociais, se vocês puderem, prestigiem os outros trabalhos que o Felipe vem desenvolvendo, e estão lá no canal do Sejus, mas são em várias redes, Facebook, TikTok e o próprio Instagram. Então, obrigada, Felipe. Gratidão, Carla, gratidão a todos. Excelente dia, excelente continuidade de jornada aqui na nossa terra. Forte abraço. Um beijo enorme para todo mundo. Paz e bem.